Ricardo. E aí é muito legal ver, assim, os comentários das pessoas. E tem as pessoas que vêm pra atacar a gente, sempre tem essas aí. Sim. E é homem e mulher, tá? Não é só homem não que vem atacar, tem mulheres também que vêm atacar a gente. Tem muitas mulheres antifeministas. E as antifeministas, elas têm um certo privilégio ali, né? Elas têm um certo privilégio ou acordo, né, que satisfaz ela de alguma forma para que ela repita o discurso de quem oprime ela. Você não acha que existem, por exemplo, pegando, por exemplo, um recorte de classe social no sentido de poder aquisitivo, né? Mulheres que, sei lá, de alguma forma têm um papel já muito bem estruturado financeiramente, materialmente resolvido, assim, na vida. E aí tem essas questões do acordo, né? De repente ela aceita várias coisas por questões de vantagens que para ela mas também tem um recorte talvez social das pessoas mais simples que são culturalmente que é assim que é, né? Pessoas que não vão questionar mesmo, é assim, meu pai foi assim, meu avô era assim. E sabe por quê? Por causa da religião. Exato. Geralmente as mulheres pobres de periferia, a maioria são protestantes católicas, e esse é o discurso que é dito lá. Porque você é uma mulher, então você tem que servir o seu homem, você tem que perdoar se ele der um murro na sua cara. Não precisa ir fazer um BO na delegacia, você tem que perdoar, porque ele é seu marido, Deus uniu, o homem não separa. Esse discurso aí. E aí, essas pessoas, por isso que é importante, falando com o Cyber agora, por isso que é importante... A família é tudo, né? A família é tudo. Isso. Por isso que é importante falar sobre religião, sim, porque existem mulheres, inclusive, que não percebe que existe outra oportunidade. Ela acha que a vida dela é só aquilo ali, pronto, acabou-se. Estou conformada, me lasquei, pronto. É isso a minha vida. Entendeu? Não vou fazer nada para sair daqui, não vou fugir dessa situação de agressão. Muitas vezes, nossa, cada coisa. Mas assim, pode falar. Pode me cortar, viu? Viu, gente? Viu, gente? Ele pode me cortar, não tem problema. Porque é uma feminista, né? E o povo vai dizer, nossa! Isso também eu quero deixar bem claro. O quadro não é um quadro de entrevista. Eu chamei ela para bater um papo. Eu gosto de falar também. Eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto pra gente trocar uma ideia, né? Pode interromper, sem problema. É isso. Depois ele falou, deixa eu ver aqui, que ele pôs um outro comentário. Peraí. Aqui, ó, que eu achei interessante ele falar. Quando você ataca a religião, você ataca o povo, né? E é isso que o povo sente. E eu não sei se é bem assim. Eu vou te trazer uma experiência pessoal, porque, primeiro, eu acho que assim, é muito difícil a gente trazer exemplos e generalizar como se fosse sempre assim, né? Por exemplo, tem uma pessoa que é extremamente conservadora, extremamente reacionária, era bolsonarista, tal, extremamente enraizada no pior que tem de discurso religioso, esse militarismo religioso, né? Essa ideia de que o mundo está passando por um momento de uma guerra espiritual, do bem contra o mal, e aí Bolsonaro seria essa figura quase mítica, né? Era, pelo menos, por uma parte. E não adianta você pegar a economia. Essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa pobre, é uma pessoa que passou por inúmeras coisas na vida, e como ela tem muitos, a pessoa pode, quanto pior ela tiver, economicamente, passando fome e tal, mas ela vai achar que o alívio dela vai estar depois da morte. Ela vai chegar num ponto assim de, então eu estou passando por isso aqui porque tem uma promessa, né? Essa sofrência que eu estou aqui é porque depois vai vir o alívio, então eu vou receber. Tem todo um discurso religioso sobre isso, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então, assim, não é tão simples assim. E da mesma forma, a via educativa, você não precisa convencer a pessoa que Deus não existe, você não precisa querer transformar a pessoa em ateia, mas fazer a crítica social da religião é fundamental. A pessoa perceber que religião também você ensinar as pessoas que religião também é uma forma de poder, de controle e dominação. Ela não precisa abandonar a religião, mas ela pode perceber essas estruturas de poder que a afetam. Então, concordo plenamente com você, Mari. Acho que tem que ser falado, tem muitas vias para ser. Peguemos, por exemplo, um exemplo clássico nosso, o pastor Henrique Vieira. É um religioso que sempre está fazendo a crítica social da religião, de todas as religiões. Ele luta pelo Estado laico, olha que maravilha. Então, exato. Né? Isso é raro. E ateus podem fazer isso também. Exato. E uma discussão sobre a não crença, para quem quer fazer, né, para quem está se despertando um interesse sobre isso, também é politizável. E no campo dos católicos tem o Padre Júlio também. Que luta pelo... Sei aquele que dá alimentos para os Sim, pobres, Júlio Lancelotti. que é muito atacado, né, pelo Partido Liberal lá de Bolsonaro.
Enfim, aí é por isso que eu fico pensando, né, que a gente não pode só, não é só uma coisa, um lado. Depende até da pessoa que está conversando, como você vai abordar isso, como você vai conversar sobre isso, não é? A gente não está falando de atacar a religião dos outros, não, gente. Não é sobre isso, não. É conversar e mostrar que existem outras formas e que existe muito poder na mão de poucas pessoas dentro dessas igrejas. Tipo assim, pastor ostentando com um relógio que vale um apartamento. Isso é legal, isso é certo? Você pode ir por aí, por exemplo. É uma outra dica, né? Você tem uma casa própria? A pessoa diz, não. Pois o seu pastor tem um apartamento no braço dele. E aí, você acha isso normal? Né? O seu pastor ostentar essa grana alta e você dando todo mês não sei quanto, que é muito para você, pode ser mixaria para ele, mas para você significa seu dinheiro suado, né? Você trabalha, você é uma trabalhadora, você é um trabalhador, e você está sustentando a ostentação de certo tipo de gente aí. Tá legal para você? Tá. Então pronto, continue. Entendeu? Não é atacar a religião dos outros, é conversar sobre variadas formas de vivências que certas pessoas têm e às vezes nem se toca. Quando você fala, a pessoa faz, eita, é mesmo. A pessoa está tão ali naquela situação, tão imersa ali, naquela areia movediça, sabe? Que a pessoa às vezes nem percebe que está sendo explorada, né? Que está sendo sugada de todas as formas inimagináveis. Enfim, Sim. acho isso.